Esse primeiro áudio eu tenho o objetivo de poder auxiliar a quem quiser de como explicar para as famílias, amigos e pessoas próximas por que existe o sistema Gesara, por que vocês receberam um valor tão substancial e como vocês fizeram para recebê-lo. Primeiro ponto, temos que entender o que é o sistema Gesara. Eu estarei falando de uma forma muito superficial, mas eu explicarei como surgiu o dinheiro nesse caso. O Gesara é um acordo que foi feito em 209 países, vamos dizer assim, um reset do bem. Ele passou por muitos estágios, foi uma grande guerra, que demorou 22 anos para ser concluída. Houve muitas barreiras nesse meio tempo para que esse processo não desse certo, pois ele vai atingir pontos nevrálgicos exatamente das corrupções. Primeiro ponto, existe o sistema quântico financeiro, que é uma IA, uma inteligência artificial, no qual ela faz todo o controle do dinheiro para que não haja desvios. Consequentemente, o sistema quântico, o QFS, ele foi introduzido nos bancos centrais dos 209 países com o objetivo de normatizar tudo através do Tratado de Basileia III, que é um tratado internacional dos bancos centrais, para poder fazer uma segurança maior nas operações financeiras entre todos aqueles que fazem parte desse processo. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar disso foi fazer a introdução do computador quântico, que faz o controle de todas as operações muito mais do que qualquer outro sistema, para não dizer quase na totalidade. Esse sistema ele interliga todos os bancos centrais do mundo. Hoje, no Brasil, você conhece pelo nome de Pix. Pix é o sistema basicamente usado para fazer a movimentação financeira. Mas, como disse, são vários processos até chegar a esse ponto. O primeiro processo foi fazer uma normatização e um computador quântico que controlasse toda a movimentação financeira. E isso aconteceu com sucesso e passou-se para uma outra etapa. A nossa internet havia de ser também igualmente segura. Então os bancos centrais, os bancos comuns, foram obrigados a passar para o sistema Starlink, que é uma internet do Elon Musk, muito mais rápida e muito mais segura. Um outro processo que aconteceu foi que os bancos eles perderam o controle total sobre a movimentação financeira. Eles tiveram que ter um software do sistema quântico que fizesse o gerenciamento de toda a movimentação financeira. Mas, de uma forma geral, o banco em si, nós, usuários, até funcionários, não sentiram a mudança, porque é um sistema, vamos dizer assim, espelho. Então foi um processo que recentemente foi implantado, tudo é quântico. Mesmo que algumas pessoas possam vir tentar denegrir esse sistema, a realidade é que tudo já mudou. Outro ponto importante dentro de todo esse tripé foi fazer a parte que interessa a todos nós, a monetização dos recursos. Da onde surgiu esses valores tão elevados? Primeiro, nós temos que entender que dinheiro é colocado no computador. O dinheiro físico em si quase não existe mais, na dimensão desse tipo de processo. Só que para haver a criação de um valor, um motivo que gerasse ao Banco Mundial a criar esse processo com esses valores, ele precisa de ter
uma coisa que nós chamamos de colateral. Algo que tenha aquele valor que justifique a criação daquele dinheiro. Tudo que eu estou passando, gente, eu estou passando dentro de meus estudos, dentro da minha visão, são as minhas colocações. Nós não temos essa informação de veia oficial, ainda não, tá? Mas isso é fruto dos meus estudos, então é uma interpretação pessoal, tá? Inclusive, porque na questão de títulos, eu sou proprietário de títulos. Então eu posso falar com essa propriedade. O que acontece? Que são esses títulos? Dívidas públicas governamentais lastreadas em ouro. O que são essas dívidas? No mundo, conforme houve guerras, conforme houve desapropriações, conforme houve uma série de situações, os países lançaram documentos e esses documentos eram uma garantia que o banco, que as fazendas, que os produtores de alimento estariam recebendo uma confissão de dívida. Então esses títulos são uma confissão de dívida, tá? No qual foi lastreado a ouro. Então quem dizia que o título era bom era o ouro que garantia o pagamento dessas operações. Tá? Existem outros tipos de petróleo, de prata, aí tem vários outros tipos de títulos, mas o Gesara em específico, quase na totalidade, só trabalha com os títulos lastreados em ouro. Só que o que acontece? Vou dar um exemplo específico de um título, tá? Existe um título mexicano, do governo mexicano, que é uma águia negra imperial. Estou usando ela como modelo, tá, gente? Mas existem vários tipos de títulos. Existe ZIN, existe cabeça de leão, existe dinar, existe... Gente, tem mais de 300 títulos diferentes, de títulos todos lastreados em ouro, de vários países do mundo. Tá? No Brasil, são as letras do Tesouro Nacional, as LTNs. Tá? Só que como as LTNs elas já são eletrônicas, ela não entrou nesse tipo de negociação. Tá ok, gente? Bom, mas todos esses títulos eu estou usando como um exemplo. Uma águia negra imperial, o valor dela, como de todos os títulos, é em peso de ouro. Citando exemplo dessa, é 30 milhões de quilos de ouro. Gente, 30 milhões de quilos de ouro. A grama, se não me engano, está R$ 300 o grama. Então, façam a conta na calculadora. Vai dar um número tão surreal, gente, que você precisa fazer no computador. Então, o que o Banco Mundial fez? Isso é uma dedução minha, tá, gente? Diante dos estudos que eu venho fazendo no decorrer dos anos. O que o Banco Mundial fez? Para ele criar esse dinheiro, ele precisava de uma colateral. Então, ele saiu comprando no mundo títulos das dívidas públicas dos governos, que antigamente isso aqui era considerado um papel podre, sem valor. Por quê? Porque o governo não pagou. Aí tem títulos de 100 anos, 200 anos, não pagou e aquilo caiu meio que no esquecimento. E aí, conforme foi a questão do Banco Mundial, o que eles fizeram? O que os 209 países, através de um grupo especial, que nós falamos que é a Lei Gesara, né? Através de um grupo, eles criaram um mecanismo para trazer uma revolução no mundo, o Reset Mundial do Bem. Então, para isso, eles juntaram milhões de títulos com valores de atualização gigantescos. Por exemplo, façam a conta de 30 milhões de quilos de ouro. Quanto vale hoje? Então, esse título em especial, eu estou colocando valor fictício, tá, gente? Vamos supor que esse título valeria $1 quinquilhão.
Tá? Lembre, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Então vamos supor que esse título aí vale 1 quinquilhão de dólares. O que o Banco Mundial fez? Ele lançou esse dinheiro. Só que ele lançou como uma forma de crédito. Então cada país, todas as operações foram lançadas como crédito. Conforme ele lançou isso, ele comprou o título pagando com o lançamento que ele fez dentro do sistema quântico financeiro. Então, o que faz de bom para o mundo? Ou vai haver uma enxurrada de dinheiro no mundo criado por esses títulos que estão sendo pagos dentro desse acordo comercial global. O proprietário do título, como eu, por exemplo, o proprietário do título, ele recebe esse valor com algumas regras. Primeira regra: parte do valor obrigatoriamente tem que ir para projetos humanitários. É obrigatório. Então, com isso, vai acabar com a fome do mundo. As pessoas vão deixar de morrer por falta de atendimento médico. Vai haver uma movimentação financeira gigantesca. Empregos serão criados em larga escala. As pessoas vão ser muito mais felizes. Segundo ponto, os governos ganham com os impostos. Então, os impostos vão gerar uma riqueza para cada país, porque os países, quando você recebe um título desse, o país vai cobrar imposto. Então, esse imposto ser criado movimentará todas as questões financeiras de um país. Imagina aqui o Brasil com uma riqueza gigantesca de impostos, o quanto nosso país vai crescer, o quanto nós iremos evoluir. Então, para que você entenda por que alguém que está lhe passando esse áudio, ele faz parte desse processo e ele foi remunerado nesse processo, é importante primeiro entender o que é o processo, na qual eu espero ter explicado com clareza a vocês. O mundo inteiro se beneficia desse tipo de operação, pois, com o pagamento das dívidas desses títulos que eram considerados podres, após ter sido feito as suas atualizações financeiras, foi criado crédito em cima desses valores. Tá? Inclusive, você está no banco, por exemplo, você precisa tirar, um exemplo, tá, gente? 100 mil reais, você vai lá e você baixa 100 mil reais e você vai sair com 100 mil reais em notas. Porque nesse momento, o crédito foi convertido em dinheiro. Tá ok, gente? Então não tem essa limitação de dizer crédito não é dinheiro. Ele é convertido quando solicitado. Tá ok? Então, nesse evento mundial que passou por muitas dificuldades, muita gente tentando atrapalhar, tá? Houve uma luta, basicamente, entre o bem e o mal. Foi uma guerra, porque os banqueiros não tinham interesse nesse tipo de situação. Os corruptos não tinham interesse nesse tipo de situação. E muitas outras pessoas não tinham interesse nesse tipo de situação, porque nós estamos passando o mercado financeiro mundial a limpo. Tanto a critério de curiosidade, como uma das maneiras de buscar a corrupção, os países também estão mudando as suas notas. O Brasil estará emitindo novas notas, a Suíça já emitiu novas notas, os Estados Unidos também passou por esse processo. Todos os países do mundo estão lançando novas notas. O que vai acontecer? Todas aquelas pessoas que tinham malas de dinheiro, na hora de depositar isso daqui, porque eles têm um ano para trocar todas as notas.
Na hora de trocar, será necessário fazer a justificativa desse dinheiro. Com isso, diminui-se muito a corrupção. Inclusive também, centrando o real digital, é como se fosse um cartão de banco normal, aonde você paga as coisas, como se fosse uma carteira digital, você vai pagando as coisas e não existe nenhum tipo de desconto. Então, se você tem R$ 100 e compra algo de R$ 50, no seu cartão ficará R$ 50. Não existe deságio, não exige imposto, não exige nada. E isso está sendo lançado no Brasil, como vários países do mundo. Podemos dizer que teremos o dinheiro de plástico muito mais do que o dinheiro em espécie. Tá ok, gente? Então, assim, como é que as pessoas ganharam dinheiro com isso? Uma das questões das doações que as pessoas estão fazendo para poder adquirir uma cota desse valor, ele é destinado por dois motivos. Primeiro, quem é dono de um título, para fazer toda essa movimentação, ele tem um gasto enorme. A pessoa vendeu para o Banco Mundial, isso é um processo que demorou muitos anos a ser pago. Tá? Como eu disse, demorou 22 anos para finalmente conseguir ser pago. Então todo esse processo, tá, demandou de muito custo. E aí as pessoas responsáveis, que também tinham a obrigação de espalhar suas riquezas, porque assim, gente, uma das etapas de um projeto social é você espalhar a riqueza. Então o gestor, ele é obrigado a espalhar as riquezas. Para fazer isso, a maioria dos gestores escolheu uma coisa que nós falamos que é chamado aporte de capital. Uma pessoa acreditou nisso, a pessoa que está te passando esse áudio nesse momento, ela acreditou nisso. Foi um ato de fé. E agora ela foi recompensado pela sua fé. Eu gosto de dizer que ele foi um escolhido, que Deus escolheu ele para ter esse valor na mão e poder fazer mais caridade ainda e ajudar quem ele quiser. Então o que acontece? O gestor, ele começou a pedir dinheiro, que é o aporte de capital, para cobrir suas despesas e de contrapartida, inclusive porque ele é obrigado, tá, gente? De contrapartida, ele começou a dividir a sua riqueza. Então, existem operações que deu R$ 100 e a pessoa deu R$ 1 trilhão. Claro que vem sempre aquela primeira pergunta, poxa, mas deu R$ 100 e deu 1 trilhão de retorno, mas 1 trilhão é muito dinheiro. Tem muita gente envolvida, tem operações com mais de 80 mil pessoas, pagando valores extremamente surreais. Mas lembra da conta que eu falei para vocês? Lembra que eu falei? Faz a conta no computador. 30 milhões de quilos de ouro, quanto isso vale? Tem situações que passam da casa de decilhões. Então, imagina um gestor que nunca na vida vai gastar nem perto disso, nem 0,1% disso. Esse gestor, ele tem um crédito de, um exemplo, tá, gente? 1 decilhão. Só que ele precisa espalhar esse dinheiro para o máximo de pessoas possíveis. Então, a forma que ele faz para espalhar esse monte de números, ele vende um aporte de R$ 100, por exemplo, por R$ 1 trilhão. Tem gente que lá atrás era R$ 1.000 para 1 milhão. Agora que já estamos na reta final, estão se pagando valores muito menores. Por quê? Porque o gestor, o dono da letra, do título, a pessoa no qual heroicamente lutou para isso dar certo, ele está com tanto crédito na mão dele que ele precisa
espalhar esse crédito. Eu sei que muitas pessoas estão pensando agora, puxa, eu também quero. Sinto muito, isso já fechou. Tanto que a pessoa que está mostrando esse áudio para você ou já recebeu ou está em vias de receber aquilo que ela acreditou, a cota que ela comprou. Inclusive, esse aporte de capital ele é reconhecido pelo Banco Central através da normativa 105 de 1º de julho de 2021. Nesse documento, vocês podem pesquisar, baixar na internet, nesse documento está oficializando o aporte de capital. Então, gente, o que acaba acontecendo? Como um gestor ele tem um número aí quase surreal de crédito, ele precisa, porque a lei Gesara obriga ele a espalhar o dinheiro. Parte do dinheiro é projetos humanitários, inclusive se ele não faz, ele perde o dinheiro, uma parte, tá? Um percentual, tá ok? E tudo é o maior reset do bem da raça humana. Então, quando se fala nesses números que são extremamente elevados, é porque o título, quando foi atualizado, atingiu uma marca de valor real extremamente alto. E pela lei Gesara, a pessoa é obrigado um percentual em dividir com as outras pessoas. Então, a todos nós que acreditamos nas operações, a todas as pessoas que trabalharam promovendo as operações, que não só acreditaram, mas ofereceram as operações para outras pessoas, a todos os advogados, tributaristas, a todas as pessoas que desenvolveram esse trabalho, procurando levar ao máximo de pessoas, mesmo que na maior parte das vezes nós somos os loucos, mesmo que na maior parte das vezes as pessoas falaram que caíram num golpe, você caiu num golpe. Mesmo que tantas pessoas estavam aqui dizendo que isso era uma pura ilusão. Se no momento que você estiver ouvindo o áudio que eu estou gravando agora, já saiu os pagamentos, você vai entender nitidamente que nunca foi uma ilusão, mas sim o maior reset financeiro da humanidade. Uma pergunta comum é: por que isso não é divulgado? Porque parece, agora eu vou fazer uma suposição, tá, gente? Mas tem lógica. Parece que existe uma lei que todos os países são proibidos de divulgar sobre o processo Gesara. Pode ser que exista um evento em um momento oportuno que vai falar sobre tudo isso. Tá? Até então, até o momento que estou gravando o áudio, não existe essa informação. Um outro ponto muito importante: todas as moedas do mundo hoje são lastreadas em ouro. O dólar era petrodólar, era lastreado em petróleo. Hoje é lastreado em ouro. O real é lastreado em ouro. Todas as moedas do mundo hoje elas têm um lastro, que é uma garantia em ouro. Tá ok, gente? Então, assim, por mais surreal que pareça, por mais fantasioso que possa soar, nós recebemos os nossos valores com contratos dentro de bancos auditados pelo Banco Central, autorizados pelo COAF, pelo Bacen, todos os órgãos competentes. Nós pagamos impostos, nós lançaremos todos os pagamentos
nas nossas declarações de imposto de renda. Ao fazermos doações, compartilhar parte desses nossos valores, nós estaremos fazendo um termo de doação que irá, através do banco, para as pessoas que queremos beneficiar. Este termo de doação pagará imposto, valor específico de cada estado, e tudo é totalmente legal. Antes, nós somos chamados de loucos. Agora, somos visionários. Obrigado.